Boa tarde, bem-vindos a mais um Quinta às Três. Meu nome é Mara Lourenço, sou consultora imobiliária e sou arquiteta. No programa de hoje vamos falar de todo o processo de crédito de habitação e as taxas inerentes ao mesmo, porque há taxas, não é taxas, é as despesas inerentes ao mesmo. Portanto, há despesas que não, por vezes não temos o conhecimento necessário do que é que são e de quanto são. Fica connosco. Olá, Tânia. Bem-vinda novamente aqui ao nosso programinha de Quinta às Três. Agora já sou mais conhecida que o Papa. Qualquer dia. Ainda não sou, mas você. Olá. No início eu atrapalhei-me toda e chamei de taxas, mas não são taxas. São despesas inerentes ao crédito de habitação. É um conjunto de coisas. Também não estás errada nas taxas, não é? Pronto, Mas sim, nós vamos falar aqui um bocadinho daquilo que é o processo de crédito de habitação, porque muitos clientes não sabem aqui algumas informações que são importantes e que ajudam a entender de que forma é que podem comprar casa e ter a concessão do crédito de habitação para isso. E estamos a focar muito no crédito de habitação, porque é de facto o que, para já, é de maior valor, não é? E que nos procuram muito para ajudar, tanto na tua área como na minha, que é a intermediação de crédito. Exatamente. Mas, basicamente, a referir aqui quais são as fases do processo e o que é que as pessoas têm que contar, não é? Em termos de valores e despesas e o que é que têm que despender. Porque ainda às vezes ainda é um bolo grande que as pessoas não se apercebem. Depois... porque não contemplam ali inúmeras coisas. Em primeiro lugar, há que perceber que não há crédito a habitação a 100%. Ok? Exato. Eu tenho muitos clientes que me dizem, mas eu não tenho dinheiro para comprar casa. Então, não tem dinheiro, não é possível. Ok? Porquê? Porque, de facto, há muitos anos atrás, a banca financiava 100%. E não era 100% da avaliação. Houve aqui uma fase em que era 100% da aquisição, independentemente do valor da avaliação, não é? E o que fazia com que as pessoas conseguissem crédito, não é? Para comprar a casa, para a mobília, para o carro, para o periquito, coisas. Hoje em dia as coisas não são assim, ok? O crédito de habitação não há financiamentos a 100%, há financiamentos com LTVs e isso, o LTV é o financiamento de garantia, é o valor de financiamento de garantia, de 85% ou 90%, isto depende de banco para banco e há ali nuances pelo meio, está bem? Portanto, o que quer dizer que, na realidade, o cliente tem que disponibilizar entre 10% a 15% de valor, de capitais próprios. Também há muito erro de me dizerem, mas capitais eu não tenho nada, não estou aqui a falar de imóveis, não é? Poderá eventualmente ser dado um imóvel como garantia, mas não vou entrar por aqui, porque isso são outros 500. É outro programa. As garantias funcionam como imóveis, pode ser dado um imóvel como garantia, só para terem aqui as pessoas, como garantia de cumprimento, ou hipoteca daquele imóvel para garantia de cumprimento, não é? Mas os fiadores também são uma garantia. Falando já agora nos fiadores, nem sempre é necessário ter fiadores. Há muitos clientes que me procuram, mas eu vou-lhe já dizer que não tenho fiadores. Não quer dizer que, à partida, sejam pedidos fiadores como garantia de cumprimento para o crédito. E atenção, as garantias, os fiadores garantem o cumprimento do crédito concedido. Não contam como titulares para o crédito e para
ter um maior valor de financiamento. Exato. Quer dizer que aquela pessoa, caso o titular do crédito não cumpra, aquela pessoa vai garantir o cumprimento daquele crédito. Está bem? Portanto, só para esclarecer aqui as diferenças, porque às vezes dizem, se eu der o meu pai como fiador, aumenta-me. É assim, há que analisar se, primeiro, o titular tem taxa de esforço para o crédito e se for um titular que tem ali alguma nuance em que o banco, por uma questão de risco, solicita então o dito fiador, então coloca-se um fiador, não para aumentar o valor de crédito, mas sim para garantir o cumprimento do mesmo, ok? Que são coisas diferentes. Voltando aqui ao crédito e não havendo crédito a 100%, também há uma confusão enorme entre aquilo que é os valores a considerar. E quando eu digo que o cliente tem que ter capitais próprios, é dinheiro que poderá ir entre os 10% e os 15% do valor da aquisição do imóvel, porque o banco não vai conceder o tal empréstimo, falando aqui numa linguagem mais fácil para o cliente entender, não existe o tal crédito a 100%. Não existem créditos a 100%. Ok? Quando vem, um parêntese, quando um cliente vai ter comigo e diz eu quero uma casa, não tenho dinheiro para a entrada, mas já tenho o crédito meio aprovado, pré-aprovado, portanto já está englobado esse valor. Não. Não é? Não, tem que ter. É errada essa ideia. Exatamente, é que tem que ter o dinheiro. Tem que ter capitais. O dinheiro não vem do ar e não... o dinheiro não vai aparecer num pote num pote no final do arco-íris, não vai aparecer. Portanto, a pessoa tem mesmo que ter capitais próprios. Exatamente. E tem que ter a preocupação de entender que não são só estes 10 ou 15% de capitais que tem que ter. Tem que ter também o suficiente para as despesas. Exato. Com a própria concessão do crédito e afins, porque existem essas despesas que não estão incluídas nesses 10% ou 15%. E existe muito o erro de a pessoa pensar, eu tenho 10%, mas 10% de quanto? Não é? Exato. E mais despesas ou já com despesas? Porque, vamos lá ver, se eu quero comprar uma casa de 100 mil, não é? Eu vou ter que ter 10% ou 15%, porque depois varia de banco para banco a questão do LTV, não é? De darem um LTV de 90 ou de 85, isto para a habitação própria e permanente, porque se for para a habitação secundária, terá aqui outras LTVs e será para outras núpcias. Esta conversa, eu estou a falar quem pretende comprar casa para a habitação própria e permanente, está bem? E o que é que aqui acontece? Neste caso, este valor destes 10% ou 15% não contemplam as despesas. E eu quero explicar aqui o que é que são as despesas que a pessoa tem. As despesas podem-se dividir aqui em 3 partes, que são o quê? São impostos. Atenção! Nós pagamos impostos por aquisição de um imóvel. E estamos a falar de IMT e imposto de selo. E isto não é para o banco, nem é para o proprietário do imóvel. Isto são impostos que são cobrados pela autoridade tributária, está bem? Portanto, IMT, imposto de selo. IMT, se o imóvel estiver dentro do valor de aquisição inferior a 92 mil e uns pozinhos, porque isto tem tabelas, está bem? Mas um imóvel que esteja até 92 mil e qualquer coisa euros está isento de IMT, mas paga sempre imposto de selo, está bem? Ok? Portanto, esta é uma das despesas que tem que contemplar. E esta despesa é calculada de acordo com o valor da aquisição. Ou seja, se eu compro uma casa de 100 mil, vai-me ser calculado um valor de IMT, imposto de selo, sobre os 100 mil. Se eu comprar de 120, será sempre os 120. Será de 300, é de 300. Será de 1 milhão, é o de 1 milhão, sobre
ou seja, será calculado sobre o valor sempre da aquisição, está bem? Depois há outra coisa, que é as despesas com a escritura e registro de aquisição e registro de hipoteca. Porquê? Nós, o registro de aquisição, temos que o sempre fazer, sempre que vamos adquirir um imóvel, e sendo que o vamos adquirir a pronto, existe sempre a obrigação de pagarmos o registro de aquisição, mas como vamos recorrer a crédito, teremos de pagar o registro de hipoteca também. Ou seja, a casa é minha, Tânia, mas está hipotecada a favor do banco A, B, C ou D, ok? Pronto. E os próprios honorários do sítio onde se realize a escritura, não é? Ou o documento particular autenticado, está bem? Pronto. Depois, a outra terceira, porque divide-se aqui em 3 partes, a terceira parte será aquilo que são despesas com a própria concessão do crédito e que tem a ver com o pressário do banco, que é o quê? As avaliações, comissão de dossiê, abertura de estudo de processo. Há bancos que variam os nomes de banco para banco, mas tem a ver com... E isso são despesas menores. Portanto, o grande bolo será sempre os impostos, ok? E que, obviamente, varia, então, o valor da aquisição, está bem? O financiamento também tem o imposto sobre o mútuo, que também é cobrado pelos bancos. Portanto, porque nós também vamos pagar imposto sobre o valor que nos é concedido de financiamento, não é? Que é a diferença entre o valor da aquisição e aquilo que são os capitais que eu vou disponibilizar e aquilo que é o financiamento que o banco nos vai conceder, está bem? Portanto, são coisas diferentes. E pronto, e essencialmente a pessoa tem que ter noção que o que é que tem que ter para fazer uma aquisição e um crédito à habitação. Tem que ter noção que existe aqui um capital de entrada, que são capitais próprios, para conseguir fazer a aquisição e ter o financiamento do valor que é possível, de acordo com o LTV que o banco ou que lhe for concedido, não é? Depois, as despesas são à parte. Não está incluído naqueles 10% ou 15%. Está bem? Há muito erro das pessoas pensarem, está lá incluído, eu tenho. E depois é muito importante também entender aqui uma coisa, Mara, que é, muitos clientes, quando eu faço a qualificação, não é? Quando eu faço a questão de, então, quanto é que tem de capitais? Eu tenho 10%, mas eu 10% de quanto, não é? Exato. É uma pergunta que eu costumo fazer. Exato. Sim, uma casa de 100 mil são 10 mil, mas se for de uma casa de 300 mil são 30 mil, certo? Exato. Pronto. Portanto, é importante e existe muito... Quando eu pergunto quanto é que tem de capitais para esta operação, eu tenho que perceber que é para também conseguir montar o processo de acordo com aquilo que é a disponibilidade financeira do cliente e tem que sempre entender se esses capitais próprios incluem as despesas ou ainda tem mais um bocadinho para as despesas. E esse bocadinho faz face a estas 3 partes que são essenciais e que são custos que o cliente vai ter com a própria concessão e aquisição do imóvel. Exato. Lá está, porque há muita noção... disso que estás a dizer, os 10%... É que as pessoas acham que os 10% são feitos. E não é 10%, está bem? Exato. Não é só 10%. E por isso é que, quando eu faço uma reunião com um cliente, eu faço logo uma simulação de impostos, eu determino logo que pode custar-lhe X, que é para a pessoa ter noção de que vai ter que ter aqueles capitais para aquela aquisição, não é? E vai ter que ter também para as despesas. Há muitos clientes que chegam até mim, Mara, e sabes, não têm noção das suas capacidades. Portanto, eu posso construir o processo de crédito de 2 maneiras diferentes. Ou, primeiro, o cliente vem com uma noção de que eu quero uma casa em determinada zona
com determinada tipologia que eu sei que custa 300 mil euros. Eu quero perceber se eu consigo comprar aquela casa por 300 mil euros, não é? Pronto. Ou então o cliente não sabe, não é? Não tem ideia da sua possibilidade e eu posso construir o processo ao contrário, que é, de acordo com aquilo que é o seu salário, o valor de entrada e isso tudo, saber qual é a capacidade máxima de aquisição e financiamento possível para aquele cliente. Exato. E, de acordo com as taxas de esforço, com a DSTI e solvabilidade, perceber se o cliente está enquadrado e pode então pedir então o crédito, ok? Depois, mais à frente, eu poderei falar também o que é isto, a taxa de esforço e que implicações é que tem, sim, mas essencialmente é isto, ou seja, a pessoa não pode contar que exista um financiamento. Depois há aqui que fazer também uma chamada de atenção para uma coisa importante, que é a avaliação do imóvel, ok? É muito e é fator determinante a avaliação do imóvel, não é? De acordo com a avaliação é que é determinado se depois é concedido ou não e quanto é que é concedido ou não. E imaginemos que a avaliação do imóvel pode vir abaixo daquilo que era o expectável, porque a avaliação não é determinada, é determinada por um perito avaliador que vai fazer a avaliação imóvel e que é contratado pela banca, não é? Que existem várias empresas e que prestam serviços a todos os bancos, não é? E que são contratadas por eles e que é pago a essas empresas para irem fazer uma avaliação. Exato. Atenção, avaliação bancária é diferente da avaliação comercial, tem requisitos de análise diferentes, está bem? E, portanto, há muito aquele erro de mas o meu vizinho, mas aquela casa, como é que é possível a avaliação vir por X, porque que as casas são vendidas a... Calma. Pois. Não tem nada a ver. São valores diferentes, são análises diferentes, ok? Exato. E, portanto, têm também requisitos de análise diferentes e o perito avaliador vai aqui ter em atenção uma série de coisas. Nomeadamente, o quê? Materiais utilizados na construção, se o imóvel é usado, se já tem remodelações, eficiência energética, o ano do imóvel, o tipo de construção e também, obviamente, os valores da zona. Claro que sim. Há que dizer que a zona é 50% do valor do imóvel. A zona onde o imóvel está localizado é muito importante. Depois também há aqui, e nós sabemos, Mara, tu que estás na mediação e também és arquiteta, sabes que há aqui muita especulação de valores de imóveis. Exato. E que, embora as avaliações tenham vindo favoráveis, nem sim, sempre têm, porque tem a ver com outros fatores, ok? Exato. Há que referir isso e deixar aqui esta informação a toda a gente, que as avaliações é que vão depois determinar, porque mesmo que exista uma pré-aprovação em que, imaginemos, há um LTV de 90%, ok? Que foi determinada, há uma pré-aprovação para uma viabilidade de aquisição de 100 mil, financiamento de 90, o cliente dá 10 mil, dá 10%, portanto 10 mil de 100, não é? Sim. Mais despesas, ok, tudo bem. Há uma pré-aprovação, mas é uma pré-aprovação baseada em pressupostos que, após a avaliação, temos que aferir se a avaliação vem de acordo com aquilo que era o expectável e que vai de encontro à pré-aprovação que existe. Exato. Não é? Agora fazendo aqui um bocadinho... Exato, é isso que ias para dizer. Se não for, o cliente tem que ter noção que podem correr aqui mais custos. Exato. Porque... É por isso que quando eu faço, por exemplo, o contrato de promessa, compra e venda, e quando há esse caso dos créditos de habitação, eu coloco sempre, mas sempre, uma cláusula no contrato, no CPCV, onde indico que se a avaliação vier por baixo,
não há, temos que cancelar o CPCV, porque... Porque pode deitar por terra exatamente. o negócio em si, não é? Porque... Há colegas que não fazem. Eu, pessoalmente, coloco sempre essa cláusula para salvaguardar o cliente. Portanto, se acontece alguma coisa extra, a avaliação é uma coisa que nós não conseguimos controlar, como é óbvio. O comprador fica sem nada, fica sem a entrada, fica sem o imóvel. Portanto, eu coloco sempre essa cláusula a dizer que depende muito da avaliação, que é eu quando estou a acompanhar um cliente também faço sempre essa ressalva, pelo conhecimento também que eu tenho, eu refiro sempre ao cliente, atenção, quando encontrar o imóvel e se não lhe for colocado isso no CPCV, essa cláusula, solicite essa cláusula para a sua proteção. Porque embora o crédito esteja pré-aprovado, não é? Não quer dizer que a avaliação venha favorável para o processo ficar enquadrado naquilo que era o expectável e naquilo que estava feito à pré-aprovação. Exatamente. E não há que ter medo de pedir. Não é... não vou pedir isso, depois não fico com o imóvel. Não, o CPCV é um acordo entre duas partes interessadas, um que quer vender e outro que quer comprar. Exato. E tem que estar acautelado, parte a parte, aquilo que cada um quer fique tipificado ou convencionado ali naquele CPCV. Exato. Portanto, é importante que as pessoas coloquem para a sua proteção, porque o CPCV serve mesmo para isso, serve para proteger uma parte e a outra, não é? Proteger o vendedor que quer vender e que vai reservar o imóvel e quer fazer um negócio, mas o comprador também. E se o comprador não tiver capitais suficientes para fazer face a uma diferença, não é? É muito complicado, porque depois fica sem o sinal, se não tiver acautelado essa situação, nem compra aquela casa, nem compra mais nenhuma, em muitas situações, não é? Há sempre que ter essa sensibilidade e esse cuidado, e fazes muito bem aconselhar os teus clientes a fazer isso. Eu também aconselho os meus, quando não estão a ser seguidos, que o façam, não é? E é importante que as pessoas percebam o porquê, não é? Porque, mas eu tenho o crédito pré-aprovado. Mas, atenção, há coisas que... Uma pré-aprovação é uma pré-aprovação. Há coisas que ainda têm que ser feitas no processo de crédito, nomeadamente a avaliação, para determinar o enquadramento, se está de acordo com a pré-aprovação que já está concedida àquele cliente. Pronto. Exatamente. E acho que essencialmente toquei aqui nos pontos essenciais para deixarmos aqui estas notas. Sim. Qualquer coisa também nos podem contactar. Tanto exato, assim, sempre. Podem colocar, como sempre, nos comentários. Não é? E a gente está cá para responder mesmo. Exatamente. Eu vou só deixar aqui uma parte. Este Quinta às 3 não está a ser transmitido em direto, como devem ter percebido. Se tudo correr bem, tudo esperado, eu a esta hora estarei ainda a acordar de uma anestesia. Portanto, vai correr bem. Estou aqui cheio de energia, mas provavelmente quando isto estiver a ser passado não vou estar com energia. Portanto, eu peço desculpa por não estar a ser direto, no entanto, se houver alguma questão, coloquem nos comentários que depois nós respondemos. Claro que sim. Sempre. Está bem? Sempre. Agradeço. Até obrigada eu mais uma vez. Semana. Obrigada, Tânia, e vamos já começar a pensar nos novos temas para depois. Há sempre muitos temas nesta área para falar. Sempre muita coisa. Obrigada. Beijinho, querida. Vai correr tudo bem. Obrigada. Beijinho.